César, você acompanha bastante empresas e está bem afiado com o assunto IA. Então, eu queria explorar um pouco do teu conhecimento, da tua visão privilegiada. Você tentar se organizar em quadrantes das empresas que você acompanha ou que você enxerga, que nível de preparo em relação à IA. Aqui falando mais do aspecto interno, do aspecto operacional, do que ter IA no produto, né? O quão bem preparada você vê as empresas no assunto IA, se você fosse separar elas em categorias. Eu acho que, assim, se a gente for pensar, tem empresas ainda que estão na na questão da negação, acho que esse é o pior, né. Ainda muita empresa negando ainda, tentando justificar o não movimento delas, né, na direção de alguma coisa de IA, porque acha: "Isso não faz ainda sentido para mim. A tecnologia não é tudo isso ainda, o que eu faço é tão específico que não vai entrar nada", Uhum. né. Aham. Cara, numa negação danada, ou seja, sem uma base, sem um estudo de verdade, né. Mesmo startup tem startup Ah, dentro desse tem, caso? tem, Caraca, cara. Tem, cara, tem, loucura. tem. E nessa pegada assim, não, cara, o que a gente faz é muito diferente, uma IA não vai copiar o que a gente faz, né? Então, algumas coisas assim, você fala, o que eu faço é muito integrado, cara, não Uhum. tem como uma IA copiar, né? Mas, cara, algum impacto tem, né? Então é meio negacionista o negócio, né? Aí o funcionário dessa empresa tem que usar o chat GPT escondido, tem que ir no banheiro para usar o chat GPT ali, porque Não, no já. máximo que fala assim: "Ah, não, a gente tá usando lá para fazer uns textos, para algumas coisas, Aham. tal", né. Então, aí, as startups acho que são mais fáceis de usar para qualquer coisinha, né, porque elas têm essa liberdade, empresas mais estruturadas, aí começa até a questão de segurança, a gente Sim. ainda não sabe ainda como usar, então, a nossa informação, a gente tem medo, a gente trabalha com informação do cliente, então, sempre tem um ponto de por que eu não estou usando ainda, Aham. né. Em empresas grandes, cara, empresas, né, que estão ali sem uma estratégia. Eu diria até que tem essas iniciativas individuais das pessoas, né, mas não tem uma estratégia da empresa com relação à IA. E eu vejo muita negação em áreas de tecnologia, principalmente os mais sêniores, Aham. né, os mais sêniores ainda resistindo, falando: "Ah, faz, ajuda, mas não é tudo isso", né. Uhum. Eu entendo que não é tudo isso, né, mas uma brincadeira que eu faço aí para esses caras é: será que você quando a gente a eu abri o provedor de internet em 96, uma das coisas que tinha na época que todo mundo falava: "Nossa, cara, esse negócio de internet", estava começando, ninguém sabia o que que era internet, né. Então a internet era um negócio, pensando: "Nossa, Difícil de cara, as explicar. pessoas não vão mais sair de casa, cara, os shoppings vão fechar, Não vai mais ter não vai ter loja, aí não vai loja ter e tal, não emprego. sei o quê". E lógico que esse hype, né, do fim do mundo, ele foi diluído. Mas vamos pensar 30 anos depois, né, foi 96, nós vamos daqui a pouco em 2026, né, 30 anos depois. Existia Amazon? Não Não. existia. Não, não Existia existia Mercado Livre? Não existia. Existia iFood, Casas Nubank. Bahia, Uhum. existia Magalu, né, existia Americanas, né. Me fala quem são os líderes hoje do varejo. Mudou completamente. Entendeu? São esses caras Uhum. que nasceram, foram o internet first. Perfeito. A gente tá falando do AI first. Esses caras Aham. são beleza, eles demoraram 30 anos para talvez, ou um pouco menos, 20 anos para Uhum. chegar nesse patamar que hoje eles são líderes, né, o Amazon ultrapassar o Walmart da vida, Sim. né, maior empregador, 1,5 milhão de pessoas contratadas, né, a Magalu o Mercado Pago, o Sim. Mercado Livre é um líder hoje, é um líder Uhum. de ecossistema, né, um negócio construindo um negócio completamente diferente, E né, até a Magalu que você falou sem querer foi uma empresa que ela comprou bem o barulho de ela de ela não virar era isto nativa digital, mas ela se transformou e é. transformou meio que as lojas dela em pontos avançados de distribuição, Mas né. falhou, né, nesse sentido, se você for ver hoje, Uhum. o mercado não tá, apesar da estratégia, né, Uhum. ela não era AI first e ela não AI first, ela não era Internet internet first. first e não Aham. conseguiu, né, chegar nessa, Certo. então ela tá lutando ali, talvez é a melhor dessas mais antigas, né, que tá Aham. tentando se reposicionar, mas não chegou, né, Sim. como o Mercado Livre chegou, né. Uhum. Mas esse ciclo demorou 20 anos. A minha pergunta é: será que a IA vai demorar 20 anos para chegar no Mercado Livre da AI, né, Não no vai. AI first? Não É. vai. Não vai, porque se a gente olhar pro Gartner Hype Cycle, vou até pedir pro pessoal da edição colocar nesse momento do vídeo aqui, né, esse gráfico em destaque. Existe um que foi apresentado no SaaStr,
que ele paraleliza a jornada da internet com a AI, mas você vê que, mesmo projetando na mesma linha, os tempos da AI são bem mais comprimidos. O que Sim. levou 1 década ou 2 na internet está levando de 2 a 5 anos na Isso aí. AI. Então, ou seja, se você não começar a reagir agora, então essa é a primeira, né? Ou seja, o negacionista, quem está tentando achar desculpas que, cara, espera aí, não é tanto assim, né? Do outro lado, nós temos os desesperados que estão querendo praticamente Corrida do ouro, pivotar o seu negócio querendo inteiro. vender tudo e se jogar na corrida do Joga ouro. tudo fora, porque agora é tudo a gente, né? E vai ser tudo a gente e não temos mais o que fazer, né? Acha, você não viu o Satya Nadella falando que o SaaS morreu. E aí, né? Então já mata o nosso SaaS antes disso, Sim. né? Então a gente faz o araquiri e já mata a nossa Muito vaca boa. leiteira, né? Então você tem esses extremos, né? Que quem está negando e quem está achando. Você tem uma outra galera que está querendo construir alguma coisa do zero, meio que no paralelo, né? E não destruir o que eu tenho e reconstruir, mas, cara, vamos no paralelo, mas com uma série de dúvidas com relação ao modelo de negócio mesmo, a como precificar isso, né? Tentando usar as tecnologias, né? E você tem uma outra galera que está falando o seguinte, cara, eu não sei como que isso vai ser no meu produto, mas vamos ver se internamente a gente consegue ir melhorando alguma coisa interna, né? Então é muito mais olhando do ponto de vista da produtividade. Então você tem gente olhando produtividade, tem gente negando, tem gente olhando do ponto de vista do crescimento, né, de oportunidade de oferta, e tem gente ali no desespero de falar, cara, o mundo vai acabar, eu preciso sair correndo logo, que senão o mundo vai acabar. Então, eu converso, né, e é difícil você tentar achar, né, parâmetros que ajudem os empreendedores a, calma, cara, senta, né, bota a bola no chão, não é não fazer nada, não é pivotar 100% do que você está fazendo para isso, mas essa é uma agenda que agora é fixa para todo mundo. Né? É inexorável que você tem que pensar ou repensar a sua estratégia a partir do que está acontecendo. Né? Boa. Tentando eu me enquadrar nesse quadrante que você falou, talvez 7 horas da manhã com o cortisol ainda alto, eu acho que eu acordo pensando assim, cara, fudeu, preciso fazer alguma coisa, morri. Aí, 9 horas da manhã, depois de ter treinado, eu falo, nossa, eu vou conquistar o mundo, porque IA é a oportunidade. Aí eu faço uma reunião de produto dentro de casa, vejo o tamanho do legado que a gente tem lá, e eu falo, puta, não vai dar, eu vou para outro quadrante. No mesmo dia, eu acho que eu percorro cada uma das casinhas aí. Mas acho que tem muito disso. É porque justamente a gente, cara, a gente falou no início, não tem ninguém que sabe cravar o que está acontecendo. Cara, depende muito de contexto. Sim. É muito difícil. Então, o que os empreendedores precisam olhar é do ponto de vista do seu contexto, né? E no momento que a gente está agora, já que a gente falou do Gartner Hype Cycle, a gente está exatamente no momento do pico ali, né? E nesse momento de epifania, você tem muita informação, muita desinformação, e isso causa muita ansiedade, muito estresse mesmo, né? Isso aí. Boa, muito bom. Bom, então você conhece aí o Startups and Downs, sabe que a gente tem a ambição de ser o podcast cabeceira de quem empreende e apoiar empreendedores e empreendedoras ao longo da sua jornada com os temas mais difíceis de endereçar, naqueles temas não tão bem cobertos pela grande mídia, não tão presentes nas histórias públicas dos grandes empreendedores e empreendedoras. A gente escolhe falar de temas mais complexos, como desenvolver uma estratégia de M&A, como fazer a captação de uma rodada, como desenvolver uma área específica, um time, desenvolver uma liderança e por aí vai. Então a gente tem mais de uma centena de episódios gravados, o César e eu, falando sobre esses temas específicos. A gente tem também alguns episódios onde a gente convida outros empreendedores que vêm aqui contar suas histórias da perspectiva dos downs e dos aprendizados que eles tiveram ao longo das suas jornadas. E mais recentemente a gente tem trabalhado mais a temática de AI, muito na expectativa de a gente, né, não querer ser donos da verdade, até porque a gente tem muita dúvida, assim como muita gente que nos escuta, mas a gente tem uma visão privilegiada, acho que em especial o César, por enxergar muitas empresas, eu por estar implementando as coisas na minha própria empresa, e a gente tem buscado também, através do programa, ser uma fonte confiável aí de informações para ajudar os empreendedores a navegar nesse grande mar de incertezas que a gente está vivendo. Ou, no mínimo, a gente compartilhar as nossas incertezas nossa loucura também as nossas incertezas e tentar construir muito disso, né, juntos, isso. né? Boa.
E aí, cara, a gente abre hoje qualquer noticiário aí, né? Eu pego ali o boletim, as newsletters matinais, você vai processar e tem AI para todo lado, né? Pô, tá todo mundo construindo seus agentes, coisa e tal, mas talvez algumas das matérias que mais pipocaram aí nas rodas de conversas de founders, de investidores, foram as mais recentes ali da Duolingo e da Shopify, né? Que eu acho que quem nos escuta tá familiarizado, se não jogar no Google agora, ou no chat GPT, melhor, né? Joga no chat GPT, ele vai te contar a história, né? E é a temática que a gente quer abordar no episódio aqui. Essas empresas, elas se declararam AI first, né? Já são empresas que já têm, acho que cada uma delas pelo menos uma década de mercado, são empresas muito bem sucedidas de escala global e que decretaram ali, somos AI first, né? E dentro desse manifesto do AI First, né? Se você ler a matéria ali e tentar debugar, você vai perceber que as duas têm componentes muito em comum, que é daqui para frente, antes de preencher uma posição com um ser humano, a gente vai questionar primeiro se uma IA não poderia fazer aquele trabalho. Se não dá ainda para resolver com IA, a gente decide contratar, beleza. Quando vai contratar, a pessoa ela vai ser avaliada dentre tantos aspectos que a gente avalia, qual que é a proficiência que ela tem em trabalhar com IA. Então, IA passa a ser uma competência necessária para entrar. Não somente para as pessoas novas, mas a competência de IA passa a ser avaliada também na avaliação de desempenho, onde os pares, líderes, etc., dão notas ali uns para os outros. As lideranças dessas empresas, têm responsabilidade de disseminar IA dentro das suas equipes, de promover projetos de IA, e o uso de IA ele tem que ser transversal em toda a organização. Tem que ter IA presente na cultura, como eu falei, nos aspectos de negócio e nos aspectos de produto. Então, acho que em um resumão aqui, eu sumarizei em 1 minuto o que esses manifestos dessas empresas vão dizer do que é uma empresa AI first. Aí, pegando um pouco nessa, até paralelizou ali com a era da internet first, o que você acha dessas matérias? E se você fosse você dizer uma empresa AI first, é ir por essa linha mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que é tentar olhar do prisma de tudo que você está fazendo, o prisma dessa nova tecnologia. Ou seja, vamos pensar o seguinte: tem gente que fala assim, ah, poxa, mas não teve há um tempo atrás a onda da blockchain? Aham. E a blockchain, cara, a blockchain é uma baita tecnologia, hoje tem um mercado gigante, várias empresas, tudo. É uma tecnologia que dá pra gente acessar um monte de coisa, mas ela não tem este potencial tão Ela não virou transversal. mainstream. Ela Ela não não virou virou mainstream. mainstream como a IA, É. né? E tão rápido, Uhum. né? E os casos de uso que deram também foram um pouco especulativos, né? Tinha as NFTs, né? Umas coisas que realmente não bingaram, assim, É, né? e tem várias aplicações e tem coisas, cara, então, mas ela é diferente, Sim. né? A IA, ou seja, eu não conseguia pegar a blockchain e falar, deixa eu ver tudo que eu vou usar na blockchain com people, né? Quando eu olho para IA e eu olho para todas as áreas da empresa, eu tenho aplicações que eu consigo usar IA em tudo, Total. né? Então, esse talvez seja o principal mote, ou seja, uma empresa AI first, ela vai talvez repensar todos os seus processos internos e vai repensar até a sua persona, né, o problema que ela resolve, qual é a solução que ela vai trazer, ela vai rever a partir do que a tecnologia pode prover, Aham. né? O desafio que a gente está hoje é a capacidade que a gente tem de transformar todas essas promessas, ou essa capacidade que a gente hoje imagina a IA alcançar, se isso realmente é factível. Então, quando o CEO do Shopify fala que nós só vamos contratar pessoas que estejam Estão em habilitadas. em posições que a gente não consiga fazer por IA. Aham. E as pessoas que a gente precisar contratar, elas precisam estar capacitadas em AI, Uhum. né? É interessante, mas existe um question mark, né? Ou seja, ser capaz de fazer em AI não necessariamente a gente já está habilitado a fazer em AI, Sim.
né? Então, pode ser uma coisa, isso daqui eu poderia já estar fazendo com AI, mas eu ainda não tenho um projeto, ainda não habilitei, ainda não tenho a tecnologia, tudo mais, então nós vamos investir primeiro, mas para investir precisa alguém fazer. E não é porque dá para fazer com IA que fazer com IA é a melhor escolha. É Isso, viável de fazer, mas isso, ainda é melhor fazer com um ser humano. isso. Mas eu acho que a questão do AI first é isso, é como se fosse, lembra do mobile first? Né, que a gente falava, né? Eu vou construir uma aplicação pensando primariamente no potencial que eu tenho que fazer Sim, para o dispositivo. sim. E aí isso eu preciso ampliar depois para uma versão desktop, uma tela maior, tal. Uhum, Mas eu vou fazer por conta da usabilidade. As pessoas vão estar mais no celular, né, do que vão estar numa tela de computador ali paradas, né? uhum, E é o que aconteceu. Então sim. você movimentou as empresas. Então eu vou construir meu software, vou construir toda a minha oferta pensando em mobile first, né? A IA First, ela é além até do Mobile First, nesse sentido, né? Porque, cara, ela É muito afeta mais todas as transversal, áreas, total, né? total. Então, ao afetar todas as áreas, ou seja, essas empresas divulgarem isso como um aspecto praticamente cultural, Uhum. né? Eles estão dando um posicionamento super importante, né? A gente quer que a companhia, as pessoas se transformem através da IA. Talvez seja uma crença de que a IA tem essa capacidade de mudar o formato na qual a gente trabalha, entrega as coisas, na qual a gente Sim. se relaciona com a tecnologia, né? Aham. Então eu acho que isso que eles estão colocando aqui, eu acho que faz Sim. bastante Eles sentido. têm o risco de quem sai na frente, de eventualmente tomar galho na cara ou ter que recuar em alguma decisão que eles tomaram, mas eu vou extrapolar um pouco no exemplo, aí você fica à vontade de me Uhum. corrigir se eu estiver enganado aqui. Mas a tecnologia, de trabalho está para uma empresa, como a tecnologia bélica está para uma guerra, né. Então, assim, seria como se já tem tecnologia militar suficiente, por exemplo, para a galera ir pra guerra de, pô, de tanque, de armamento de primeira linha, não faz sentido a gente continuar a cavalo ou de baioneta aqui, porque nós vamos tomar talvez o tipo da decisão é essa, né. O mercado ele vai começar a adotar tanque de guerra e coisa do mais alto nível, e aqui a gente tá andando a cavalo segurando um bastão na mão aqui, Sim, né. sempre tem o questionamento do early adopter, né? Ah, nossa, os caras estão exagerando, não precisava tanto, né? Cara, eles já se movimentaram, Uhum. eles já estão colocando isso como um aspecto cultural, eles já querem pessoas preparadas dentro desse mindset de AI, né? Eles estão colocando isso. E a gente recrimina muitas vezes por conta da forma, né? Então, mas será que isso vai conseguir realmente mudar com a AI? Será que aquilo vai conseguir? Cara, você não sabe se você não tem nem a proposição de testar. Sim. O que eles estão falando é o seguinte, cara, tá liberado todo mundo testar tudo que for possível para fazer em AI. Uhum. É isso que eles estão colocando. Uhum. Logicamente que tem aí os defensores mais politizados, tal, que vão falar, poxa, mas isso, os empregos e tal, não sei o quê. Em outras histórias, né, você que gosta bastante de história e tudo Uhum. mais, né, isso desde a Revolução Industrial a gente passou por várias Sim. crises disso, né. Eu não faço a menor ideia qual vai ser o impacto. Você vê estudos da ONU, da própria ONU, estudo que fala que a IA vai gerar não sei quantos milhões de emprego, Uhum. não vai acabar, o saldo é positivo, e tem outro que fala que o saldo é extremamente negativo. Sim. Cara, a bola de cristal de todo mundo está extremamente Sim. descalibrada. Total. Ninguém sabe o que vai Sim. acontecer. O que me assusta é a velocidade. Uhum. Todas as outras transformações, a gente Deu teve tempo de se muito preparar um pouco tempo. mais, A gente né. teve muito tempo, quase uma geração teve que ser É verdade. mudada para a gente ir se adaptando, né? Uhum. Gerações, né? Se for pensar, por exemplo, hoje, né? Vamos pensar na questão do emprego, né? Quando a gente fala desse Shopify do Duolingo, todo mundo criticou muito por causa do emprego. Nossa, vão acabar com os empregos, né? Mas se você for pensar quantos empregos hoje existem só por conta da internet? Total. A Hamper mesmo gera algumas dezenas de Há 30 empregos que não anos existiriam atrás num não fu existia a aham, aham, internet. Não existia aham. a internet. Vamos pensar, há quantos anos existe a telefonia móvel comercial dessa forma que a gente, cara, é em torno de 25 anos, entre Uhum. 20 e 25 anos, né? Vai, 25 anos. Cara, quantos empregos hoje existem por conta da. Sim. Então, se for pensar, ou seja, se for pensar, beleza, não existiria a Amazon, Aham. 1,5 milhão de empregos, né? Então, ou seja, eu preciso acreditar que o ser humano ele tem a capacidade de utilizar essas tecnologias para ele produzir outras coisas, Sim. né? Então, aí eu estou no ambiente da minha crença. Eu não, Total. eu não consigo
desenhar na minha cabeça eu consigo hoje enxergar algumas ocupações que Sim. vão ser necessárias. Aham. Daí eu acho que até extrapola o nosso papel aqui, vamos dizer assim, como quase que É, um advisor on the record aqui, uma vez por semana a gente dá uns conselhos para nossa audiência aqui, sim. tá muito além, aí a gente vai entrar muito no âmbito da opinião É, pessoal, de que cada e um não tem, tem não como a gente vai chegar nessa conclusão. Então, total. eu recriminar os caras por conta disso, né, Sim. eu tô, de repente, pegando uma coisa que eu não tenho a ciência ao meu favor para falar, cara, o que Sim. vai realmente acontecer, mas eu consigo entender ser AI first como quase que um estado de espírito ou uma questão cultural que a Aham. empresa, a partir de agora, tudo que eu for pensar, eu Total. vou pensar com esse viés de como a IA pode contribuir para esse Sim, e negócio. como um Ponto. diferencial competitivo, de assumir assim, cara, a gente como empresa de tecnologia, a gente vai sempre tentar trabalhar na fronteira. Eu não posso esperar, talvez alguns negócios sejam permitivos de falar assim, eu não preciso ser o primeiro a adotar. Deixa a galera na frente adotar, eles vão se estrupiar, vão ter uns que vão ter vantagens descomunais por terem adotado primeiro, mas vários outros vão se lascar. Eu não preciso tomar esse risco. Eu Uhum. posso esperar 2 anos ou 3 e depois eu adoto. Na onda do early adopter, né? Vem assim na segunda onda. A segunda onda não paga um preço tão alto, nenhum dos extremos, né? Nem o risco tão alto, mas também não tem a oportunidade tão grande. Mas tudo bem, eu estou disposto a pagar esse preço, eu entro depois, Sim. mas talvez essas empresas estejam dispostas a pagar o preço porque elas mediram o tamanho do risco e falou, a vantagem da gente ir na frente ela é tão grande, se a gente tiver 1 ano na frente do mercado, sei lá, pode significar 100 vezes vantagem em relação a quem entrou É depois, isso aí. né? É isso aí. Isso Muito aí. bom. No extremo oposto, no extremo oposto não, mas talvez um pouco na contramão desse noticiário, a gente começa a ver algumas empresas que já nasceram nativas de AI e estão precisando dar uma recuada, né? Eu não sou um profundo conhecedor, então vai ser um pouco de palpite, um pouco a partir de matéria e manchete aqui, mas a gente pescou também uma matéria da Klarna, que é uma fintech sueca, né? Se eu não estou Uhum. enganada, que ela se propôs a resolver todo o atendimento dela com AI. E isso aí é uma matéria, se eu não estou enganado, essa semana, dizendo que ela deu uma recuada nisso e viu que não dava para resolver 100%. A gente não sabe se ela teve alguma crise de atendimento ou não. Ela precisou, de alguma maneira, recuar ali na decisão dela e está voltando a ter o componente humano de um jeito um pouco diferente, mais seguindo, né, uma linha mais ligada ao gig É. economy, né? Pra gente, o que a gente leu, e são vários conteúdos falando, em torno de 700 posições de atendimento eles tinham em 2024. Eles acabaram com essas posições de atendimento de humanos e Uhum. foram para uma estratégia de 100% 100%. atendido via AI, né? E aí o que eles chegaram à conclusão que a qualidade começou a ser comprometida. E aí eles resolveram dar não um rollback, né, não voltaram Sim. tudo, mas eles resolveram rever a estratégia e estão trazendo novos atendentes humanos, estão recontratando pessoas para atender parte do processo. Ainda se diz que 2/3 do processo deles ainda está sendo atendido pela Pela IA IA. com qualidade. Aham. E as coisas mais complexas, ainda a IA não está preparada para isso, então as pessoas que estão atendendo, até porque em alguns aspectos eles dizem que para resolver alguns problemas você precisa trabalhar com empatia, uma série de coisas que a IA não consegue entregar Sim. ainda. Então eles trabalham, e se fala sempre o ainda, né? Porque não se sabe se vai chegar nesse Sei. ponto. Não, mas o meu chat GPT é super empático. Tem até uma corrente no LinkedIn que vai tomar cuidado se o seu chat GPT tiver amigão demais, ele começa a ficar É, muito só afirmativo e te dizer só o que você quer, né? Não é tanto a pauta aqui, ele mas não ele demonstra sabe. uma certa Ele empatia. sabe tudo, né? E o que ele não sabe, ele dá uma Ele inventada. inventa, ele não te Então, deixa sem não resposta. deixa você reparar, é a Parece os FAQ mesmo. founders, né, que você É o founder acompanha. FAQ. Mas Mas a Klarna, ou seja, eu acho que é interessante esse caso, né? Ou seja, vamos lá, aí você fala, nossa, então eles falharam. Pô, espera aí, cara, eles tinham 700 atendentes, eles conseguiram continuar com 2/3 na tecnologia ainda, e tem um roadmap que pode evoluir nisso, sim. né? Então, faz parte de uma evolução, ou seja, eles deram um caminho, foram extremos. Isso que eu ia falar. Talvez na forma, né, cara? A gente não sabe quais são de fato as motivações internas. E talvez eles Eles falaram precisavam que era financeira. fazer um turnaround ali para salvar a empresa e desligar e viram na IA um bote Sei lá o salva-vida, que né? que A foi. gente não sabe a motivação real.
Mas vamos dizer assim, se eles tivessem condições de tomar a melhor decisão, me parece uma decisão muito dramática falar assim, pô, põe abaixo 700. Loucura, né? Tipo, acaba do zero. Vai fazendo em ondas, né? Tenta, vamos de 100 em 100, não sei, né? É, Dosar um pouco mais essa história, né? sim. A gente não tem muita informação como é que foi o processo, né? O Sim, que a gente sabe é que eles foram para 100% e recuaram, sim. mas não recuaram 100%, recuaram Aham, 33% só. aham. Então, ou seja, para mim é um case que está na contramão daquele cara que é o otimista extremo e que o mundo será todo feito por IAs e nós não vamos mais trabalhar, meio Matrix, Aham. né? Que a gente vai ficar só sendo sugado a nossa energia. É, não é esse mundo que Sei. a gente tem aqui. No mundo real, as coisas ainda convivem. Aham. E talvez seja essa adaptação que o Hype Cycle ainda pega, Sim. né? Que tem a euforia, vai ter a frustração e depois a gente tem aquela estabilização, né? Aham. A questão é geralmente esse tempo, né? Você Sim. vê que é em um ano. Uhum. Foi 2024 que eles fizeram. Nós estamos em 2025, eles já estão ajustando, beleza. Em um ano eles já testaram, imagina a quantidade de conhecimento que eles já adquiriram em torno Absurdo. disso, Aham. né? Então, isso é uma coisa que para mim chama atenção, ou seja, para mim esse é um mindset que talvez a gente precise mudar nas nossas empresas, né? Perfeito. Agora tem um outro tipo de case que eu acho que vale a pena a gente trabalhar. São empresas até próximas da gente, né? Vamos assumir aqui, cara, 95% da nossa audiência já tinha empresa, já existia antes do hype da IA, que começou ali em 22, 23 com o ChatGPT, né? Então vamos Uhum, assumir que essa galera já estava no mercado e está no cenário de que, assim, preciso me adaptar ao novo. Mas a gente conhece empresas que já nasceram na era da IA, vamos dizer assim, com uma oferta de IA e que já estão meio que na iminência de desaparecer ou de serem incorporadas por alguém, alguma coisa assim, que tiveram algum sucesso inicial, uhum. mas que, mesmo sendo empresas altamente inovadoras, já foram disruptadas de alguma forma. Eu tenho a minha leitura, mas queria ouvir a sua também. Eu acho que tem uma questão da velocidade da evolução das coisas, né? Que é a tecnologia está evoluindo muito rápido. Qualquer vantagem que você tem hoje, ela é muito transitória, porque ninguém sabe o que a versão do ChatGPT ou do Llama ou do Gemini vai fazer, mas pode ameaçar alguém, e foi um pouco do que a gente viu que aconteceu com essas empresas. Mas tem também uma questão, César, que eu notei nesses casos particulares que a gente acompanhou, de empresas que elas eram nativas em AI na sua oferta, mas talvez ainda estavam operando dentro do playbook anterior do SaaS. Sim. E aí, quando você junta esses dois fenômenos que eu falei agora, né? A transição tecnológica muito rápida, o que o SaaS fazia? A gente validava um MVP, deu um sinal de sucesso, capta grana e faz um deploy de time aqui dentro, e eu começo a tentar construir uma empresa em cima daquele primeiro produto validado. Só que o SaaS, ele tinha um shelf life, sei lá, de pelo menos 10 anos, se provou até aqui. A maior parte dos SaaS que eu vi nascerem lá na década de 2010, eles existem até hoje. Então, o prazo de validade deles estão ativo. Mas a gente já está vendo AI que nasceu no ano passado e esse ano já está deixando de existir. Então, talvez o empreendedor que com um primeiro produto de AI validado, ele já capta uma grana e ele dá um salto para 30 pessoas e ele acha que ele vai crescer ad eternum, talvez aí é onde esteja o risco. Você tem a oferta já AI, mas o playbook que você está rodando ainda é o playbook anterior. A gente ainda não tem o playbook da AI, talvez a gente pode Essa é a outra especular que questão. você tentar jogar quais são os nossos palpites aqui, né? Mas uma prova que a gente já viu acontecer é que não é muito efetivo você criar uma empresa de AI e sair fazendo o playbook anterior, né? Pelo menos É, é o. hoje quem está ganhando dinheiro com AI são as plataformas, Uhum. né? E o que a gente tem essas plataformas estão evoluindo até cara, é descomunal a quantidade de dinheiro que está sendo colocado. Eu estava se falando que eu vi uma pesquisa, a KPMG tem um relatório que eles emitem global, que eles falam chama Pulse, o relatório, está disponível na internet, as Aham. pessoas podem baixar, e eles falam como que está a questão do Venture Capital e Private Equity, investimentos no Uhum. mundo. E Uhum. eles têm recorte por região, fala de Brasil e tudo mais, né?
E assim, eu não lembro os números exatos, mas era alguma proporção assim. Hoje, o nível de investimento que a gente teve com o boom lá de 2022, hoje, não é 30% do que foi aquilo. Tá? Mas desses 30%, que já é muito menor do que foi em 2022, 80% é só por conta de IA. Aham. Então, o que está se investindo hoje é basicamente em IA. Sim. E quando você olha os tickets, é basicamente nas grandes São poucos plataformas. players, São né? poucos players. Então, você Aham. vê um é 1 bilhão, o outro é 500 milhões, o outro é não sei o quê. Cara, é impressionante como está se investindo nessas N plataformas. E eu não dou conta de ver a quantidade de plataforma que surge. É assim, parece um jogo de super trunfo. Você vai numa conversa, você está tomando uma cerveja e começa, não, você já ouviu a AI e tal? Aí é o super trunfo, né? Parece, sabe aquele joguinho de super Sim, trunfo que sim, tinha sim, sim. antigo? Porque, cara, toda hora, não, essa AI é melhor, não, porque eu estou usando essa e eu fiz isso tal. E aí Uhum. você já perde até a sensação de realidade, se isso já está acontecendo, se não está, Sim. é um negócio meio doido, né? O que eu acho que a questão dos playbooks, cara, que as empresas têm que tentar fazer, Ricardo, não se preocupar tanto, talvez, com o playbook, porque o mercado está muito aberto. Ah, Né? A gente talvez esteja muita gente órfã de playbooks, é né? Porque verdade. sempre trabalhou. O SaaS foi construído a partir de muito conteúdo, muito playbook publicado, né? Muito modelo e a gente no Brasil reprisa muitos modelos americanos, né? Uhum. E a gente realmente não tem hoje. É. O que eu vejo das empresas que elas não são nem AI first, né? Elas nasceram AI, né? O que eu conheço já um caso, inclusive, de empresa que ela foi disruptada pela própria plataforma. Ela criou uma tecnologia que estava mais vinculada à automação de coisas de marketing Uhum. e, cara, ficou tão fácil fazer algumas coisas que ele fazia na própria plataforma que ele foi perdendo clientes. Então, ou seja, isso é uma coisa que então, ele já nasceu como AI, né? Não Aham. era nenhuma empresa que antes era. Não, ele nasceu AI há 1 ano atrás e ele já, cara, que conseguiu um pequeno investimento de Sim. anjos, tudo, e já não existe mais. Aham. Né, porque aquilo que ele fazia, as outras estão fazendo. E ele, no final das contas, achou que era melhor pivotar para prestar serviço. Sim. Né? E aí você vê uma mudança de comportamento, né? Você fala, cara, mas serviço era demonizado antes, e agora Total. serviço, né? Você conseguir Volta. usar IA, o valor não está na tecnologia, tem como você usa, aplica ela para entregar um produto final. Então dá para ganhar Uhum. bastante dinheiro entregando um produto final direto usando AI, né? Então tem umas mudanças assim de mercado que a gente ainda está tateando, então não tem playbook, né? Uhum. O que eu vejo é que a velocidade é muito alta. A gente não olhava uma empresa SaaS para quebrar em 12 meses, Uhum. né? Então até nisso assusta um pouco, né? De como a gente não consegue dar conta. Total. E acho que até o efeito stick das AIs são diferentes, porque você adota parcialmente uma AI. Talvez tenham Uhum, alguns casos de missão crítica que você fideliza mais, mas vamos dizer assim, pegando o exemplo que você deu, eu tô tomando uma cerveja com um amigo, cara, o que você tá usando para editar vídeo? Pô, eu tô usando a tal. Pô, cara, me parece que é bem melhor do que você falou que ela já corta a legenda, traduz sim. simultâneo, lá, e eu tô usando uma outra, que há 3 meses atrás ela era a bola da vez. Então eu já abandono a que eu tava usando e começo a usar a sua. Ou seja, o churn dessas plataformas eles não devem nem estar medindo, É. não é o momento de medir isso Lembra, eu te agora, falei né? isso. Eu acho que o conceito de churn É, que a gente aprendeu com SaaS em AI, é eu não outra sei como que coisa. vai ser. Uhum. Eu não consigo identificar, porque se pensar do ponto de vista da usabilidade dos agentes, talvez o agente vai ser tão sobrepojado por outros. Então, se você é uma plataforma que tem um monte de agente, o teu negócio vai ser construir outros agentes, porque o cara vai deixar de usar aquele, vai usar outro, e se você não É. tiver velocidade de ir colocando novas coisas ali na sua plataforma, você corre o Talvez risco do você seu pare agente morrer. de medir churn por produto e você olha a fidelização dentro da sua própria marca. Você tem que criar o agente que vai quebrar o teu agente anterior, É, porque é fato que de 3 em 3 meses o agente ele já perde O churn do produto em si, se você pensar que cada agente vai ser um produto, cara, vai ser altíssimo, vai ser um negócio que não tem sustentação. Você não vai construir um negócio para ser tão perene, aham. né? Você vai construir, na realidade, um ecossistema. Você vai Uhum. talvez o churn vai ser do ecossistema, o quanto seu cliente está dentro do seu ecossistema, né? Aham. Muito bom. Vou tentar agora nesse segundo bloco trazer um pouco da nossa visão, né, dentro da temática AI First, o que a gente recomenda
eu não vou nem ter a ousadia de chamar de playbook, né? Falar, vamos tentar fazer um playbook, porque é muito difícil, né, de fazer qualquer afirmação. Vamos tentar criar minimamente um mapa de navegação aqui para quem nos acompanha do que a gente recomendaria. A gente vai pensando aqui opiniões e se complementando. Mas para mim, César, uma coisa fundamental é a empresa ela precisa já estar vivendo dentro de casa o que ela vai colocar para fora. Perfeito. Eu acho que os founders, e não é errado ter essa visão, mas a gente sempre olha onde está a oportunidade de ganhar dinheiro primeiro, né? Então, puta, se eu criasse isso e colocasse na ponta aqui para vender, eu já estaria faturando com AI. E, na verdade, os melhores cases que a gente tem visto de AI são mais de ganho de produtividade interna do que de aumento de receita. Na verdade, eu não conheço poucas empresas que tiveram algum aumento significativo de receita por ter colocado uma componente nova de AI. Já falou sobre isso, o mercado ainda não sabe nem muito bem como cobrar. Muitas vezes a oferta de AI canibaliza a sua oferta interna própria, então tem que ir com parcimônia. Mas, primeiro, para você se considerar uma empresa de AI que oferta AI, você tem que ser uma empresa de uso de AI internamente, né? O teu time tem que saber falar, tem que ser proficiente em AI. Essa dúvida, né, que todo mundo tem de precificar e tudo mais, tá muita gente pensando nisso, mas é claro que hoje o principal impacto inicial é na tua produtividade. Ponto. Né? Então você pode vender alguma coisa para a produtividade do cliente, se você achar que, mas principalmente na sua produtividade interna. Sim. Né? E aí uma coisa que eu tenho jogado muito nos conselhos, né, e eu tenho empresas mais tradicionais, né, que eu estou no conselho hoje, todas as áreas precisam ter uma iniciativa trimestral estratégica, né, para fazer alguma coisa de AI, independente da TI. Porque esse é outro ponto. Porque você tem empresas com aquela área de tecnologia e aí você tem uma área de RH, por exemplo, está impactada que tem que construir um projeto de melhoria de produtividade com AI. E aí a liderança fala, mas o fulano, a pessoa lá de tecnologia não está disponível. Cara, não. Isso tem que estar dentro da cultura. Vocês têm que aprender a viver isso. As pessoas precisam entender que é como usar o Excel. Né? Saber AI vai ser igual ter que saber usar o Excel. Todo mundo tem que saber usar. Né? Então, cara, compra um curso, tá cheio de curso, compra um curso, estuda um pouco, separa um tempo da sua equipe, mas deixa a sua equipe fazer. A gente não está pedindo para fazer a AI da NASA. A coisa mais simples, veja aquilo que seja aplicável ao seu negócio, né? Então a gente tem tentado jogar muito nisso, ou seja, para você realmente viver dentro de casa, né? E a empresa ir experimentando um pouco disso, né? Dessa cultura voltada para AI. Boa. Eu vejo, assim, dentre os cases que a gente analisou, uma coisa que eu acho bacana são as empresas elas começarem a olhar para a AI como uma competência desejada, tanto quanto hoje é inconcebível você contratar alguém que chega para trabalhar e fala, não sei mexer com e-mail, nunca mexi, não tenho proficiência com essa tecnologia muito disruptiva. Eu acho que a IA ela vai estar para o e-mail, ela vai estar para planilha, ela vai estar para slide, sei lá, qualquer coisa, ou até um uso superior muito rápido. Sim. E eu acho que tão logo, né, igual a gente coloca quase que como o inglês obrigatório, né, tem que manjar de Excel, ou como era uns anos atrás, tem que entender de informática, já começar a contratar, ser uma skill desejável, tanto para quem vai contratar, quanto para ser disseminada internamente. Talvez eu não precise ser dramático, a ponto de virar um manifesto que você vai declarar da porta para fora, mas internamente começar a agir e ir incorporando, né? Escolher qual que é a forma certa que a cultura permite que seja. Tem cultura que fala, cara, se a gente não obrigar, não vai funcionar, e aí talvez seja esse o seu caminho. Mas outras culturas são um pouco mais permissivas de talvez ir fazendo da forma como você falou, cara, cada área na próxima revisão trimestral é necessário com que cada área faça uma proposta aqui de como que ela vai usar a IA para melhorar um KPI aqui que seja. Perfeito. Para isso começar a ser disseminado internamente, né? E tem uma coisa interessante, eu conheci uma pessoa que estava me falando, eu não lembro o nome da empresa, mas aqui no Brasil. Ele fez um teste de admissão, então ele é um programador,
e ele fez um teste de admissão, e o teste era assim, o primeiro teste era uma ferramenta que eu falava, cara, se você der Alt Tab, a ferramenta vai fechar, esquece. Para não possibilitar que o cara, então ele tinha um código a construir, uma lógica ali, um código, e ele não podia fazer Alt Tab para copiar aí no ChatGPT e fazer. Porque se ele desse Alt Tab, fechava e ele perdia o teste. Então, beleza, ele entrou e ele construiu o negócio lá, tal, na linguagem que quisesse e tal, construiu, entregou. O segundo teste já era completamente contrário. Escreva um prompt para que a IA construa o mesmo negócio. E aí testava um pouco o prompt de como... E aí provavelmente a empresa, ele ainda não tinha recebido a resposta, tudo, mas a empresa queria ver o quanto ele conhecia de construir o código e quanto ele já tinha proficiência de ser o chefe, o arquiteto da IA, para pedir para a IA completamente o negócio. Eu achei genial. Sim. Eu achei genial esse tipo de coisa, porque, cara, é inevitável que o cara vai usar o ChatGPT ou qualquer outra, né, o Cursor, o Windsurf, para fazer, né? É inevitável. Mas, cara, ele testou ao mesmo tempo o quanto o cara sabia alguma coisa dos princípios de programação e aí testou a capacidade dele saber pedir, né, o que vai ter. Sim. Porque no final das contas, ele precisa ter o conhecimento da lógica e ele precisa saber pedir para uma IA ajudá-lo a construir, né? Então, achei muito interessante, né, o jeito que eu não lembro qual que é o nome da empresa. Não, achei super intrigante. Mas eu achei super legal ele me contar essa história, né? Boa. Então, se eu fosse recomendar mais eu acho que quando você vai adotar IA, você não tem que adotar a tecnologia pela tecnologia, né? Porque tá no hype. Eu vejo muita gente que fala assim, cara, qual que é a bola da vez? A galera comenta no LinkedIn, comenta aqui, eu quero que eu vou falar as 15 IAs que eu tô usando, aí você acaba adotando uma tecnologia em busca de um problema, né? Primeiro você adota a tecnologia, depois você vê que problema que você quer resolver com ela. E eu acho que a forma mais fácil de adotar IA é olhando para os problemas que você já tem hoje e se questionando como que eu poderia resolver isso usando a última tecnologia que tem disponível. Qual é a forma mais inteligente de resolver esse troço hoje? Será que ainda é do jeito que a gente está fazendo aqui, manual ou semi-automático? Ou será que já não tem alguma IA de mercado que poderia ajudar a gente a fazer isso melhor, ou mais rápido, ou mais barato? Sim. E esse talvez seja o grande mote do AI First. Eu tenho que olhar todos os processos que eu fazia e perguntar se não dá para fazer de uma forma diferente. Né? E aí a promessa vem, pô, dá para fazer inteiramente na IA, mas a gente não está preparado. Beleza, por onde a gente começa? Vamos pegar uma partezinha, é incremental a melhoria, não precisa ser disrupção, mas é incremental. O que eu brinco para as empresas, Ricardo, é que, cara, gasta 10% do seu tempo nisso, 5%, não deixa no zero. Né? Gasta alguma coisa que com certeza você pode ter ganhos interessantes, você pode descobrir coisas interessantes, né? Boa. E eu queria que você falasse um pouco daí, a gente falou bastante de adaptação da porta para dentro, mas para a empresa conseguir caminhar para fazer isso permear nas ofertas, é um movimento inside out, né? De dentro para fora, né? Talvez é uma transformação que primeiro a empresa ela começa a se transformar e ela ganha proficiência, aí fica orgânico que isso chegue na borda e vá para o cliente, em forma de produto, em forma de oferta, né? Sim, sim. Eu gosto daquele exemplo que a gente constrói muito software baseado nos nossos roadmaps hoje, né? Então, você pega uma empresa que tem lá 2, 3 versões de plataforma e o negócio dele é fazer uma versão única. Então, o roadmap dele é todo focado nisso, tal, e está trabalhando em cima disso, né? E no final das contas, para o cliente, talvez lá na frente, ele já está se acostumando com uma nova forma quase que de interface, que é um chat GPT, né? De que eu peço o negócio e eu não preciso olhar a dashboard, eu não preciso olhar nada, ele me ajuda a responder e interage comigo. Ele já acessa meus dados, né? Então, em vez de você construir a partir de um dado estruturado e construir um software, você está indo da pergunta, né? Então, é um pouco ao você olhar o efeito da IA, é você olhar a persona, o problema e a solução proposta a partir do que a IA pode trazer, né? Então, o conceito, né, de persona, problema e solução, ele tem que ser revisto dentro da empresa. A forma de você, talvez, começar essa conversa é olhar isso e olhar de 2 aspectos, talvez. Eu até brinco que pergunta, quando você vai ver o problema, na realidade pergunta quais são as perguntas que o teu
a sua persona gostaria de fazer para IA? Pega as personas que você pode atingir. Quais são as perguntas que ele gostaria que a IA respondesse para ele? Uhum. Né? E o segundo ponto, quais são os processos que a IA poderia automatizar para essa persona? Se você tiver essas duas coisas mapeadas Uhum. e olhar o que você está entregando hoje, alguma adaptação você vai achar. E talvez aí a questão é por onde eu posso começar? É pegar um deles, o mais simples possível, e tenta começar por eles, testa. Ah, mas César, quanto será que isso vai diferenciar o meu produto ou não? Essa é uma outra pergunta, eu não sei. Eu não sei quanto que isso vai custar a mais, se você vai conseguir cobrar mais, Uhum. né? Mas que é inevitável que você, porque senão alguém dentro do seu quarto um dia vai construir um software desse e bobear vai te dar dor de cabeça, Uhum. né? Então, olhe do ponto de vista do que o seu cliente está buscando, né? E veja se a sua solução está entregando isso. Se não tiver, de repente tira um pouquinho da força de querer integrar toda a sua solução e vai para uma partezinha disso, né? Uhum. Então, eu tenho uma empresa que eu estou no conselho que eles estão justamente nessa, nessa conquista agora de eles entraram com uma iniciativa interessante com o IA, investiram em equipe e já estão começando a ter alguns retornos interessantes. Então, por exemplo, eles automatizaram um processo lá que já melhorou em 25% a questão de leitura de documentos, velocidade. Então, cara, é uma empresa que não é de tecnologia, é uma Uhum. empresa que usa a tecnologia para o seu mercado, né? Então, eles já estão conseguindo algumas conquistas em 3 meses, Sim. né? Em 3 meses usando, né, investindo tempo nisso, investindo recursos, eles já começam a ter, né, algumas questões que vão influenciar o interno, mas já é um produto que os clientes dele estão vendo e falando, cara, eu também quero usar isso. Uhum. Eles fizeram internamente, e aí agora a discussão é, poxa, a gente não tinha ideia que isso era uma dor tão grande ali para alguns clientes, o que a gente está fazendo. Então, agora a gente está entrando tentar precificar quanto que vai custar isso, ou Uhum. seja, essas oportunidades, Uhum. você tem que dar abertura para que elas aconteçam. Trabalhando internamente, talvez algumas coisas ali internas vão dar oportunidade para que o externo também aconteça. Mas o melhor seria fazer estruturado, né? Uhum. Persona, problema e Sim. solução, né? Sim. Isso. Como que você tem pensado isso, cara? Porque você está muito na questão do SaaS, né? E você tem conversado com muitos empreendedores com Aham. relação a isso. Como que vocês estão se questionando em relação à oferta, Aham. né? Eu Para acho que fora. isso, a minha resposta ajuda, inclusive, a materializar algo que você falou em um dos bullets, quando, nos conselhos que a gente foi dando, de que a IA ela não pode estar centralizada na TI, ela tem que estar disseminada nas áreas de negócio. E eu tenho, como tantas outras startups, um time de tecnologia enxuto, é um time suficiente para a gente manter 3 produtos simultâneos de forma competitiva. Então, assim, se eu for trabalhar só no meu as is, vamos dizer assim, no que os produtos já fazem, eu posso tranquilamente dobrar ainda o meu time de tecnologia, ainda não vou entregar todo o roadmap que eu tenho só de ideias que a gente tem para o SaaS, e não estou nem falando de IA aqui. Só que a vantagem de como a coisa tá hoje com IA, vibe coding, no code, low code, é que a gente consegue criar testes a partir das áreas de negócio. Então, as primeiras IAs que a gente já tem IA incorporada dentro do produto que a gente desenvolveu em hard code, e a gente viu que o caminho para a gente inovar rápido não vai ser fazer tudo por hard code, porque aquele ciclo de 6 meses, 9 meses para entregar algo novo para o cliente começar a degustar, ele é muito lento, ele é necessário quando você vai para as metodologias, para o jeito de desenvolver software que foi até aqui, mas ele não entrega numa velocidade que a gente precisa. Então, o que a gente tem feito são as próprias áreas de negócio, a partir de plataforma de no-code, API, etc. A gente pode até pedir ajuda para a área de tecnologia, mas as primeiras aplicações de AI que a gente está desenvolvendo para lançar para o mercado que já são nativas de IA estão nascendo dentro das áreas de negócio e Uhum. não dentro da área de código. Sim, sim. Mas você acha que quando você conversa com os outros empreendedores, né? Você tem visto que tipo de perfil com relação a essa busca para fora? Você já tem gente se movimentando forte? Você vê muita gente ainda tateando, ainda com medo de avançar com relação à porta para fora e a porta para dentro, né? Como é que você tem visto
nas conversas, né? Tem muita gente já usando internamente, tem muita gente já pensando externo. Eu vejo muita gente usando da porta para dentro. Talvez eu viva numa bolha mais privilegiada, assim, a galera realmente adota esse tipo de tecnologia rápido e entra deep quando o assunto acho que em especial, ganho de produtividade. Todas as startups próximas de mim têm a mesma característica. Todo mundo precisa fazer muito com pouco. Eu não sou do clubinho dos founders que levantaram centenas de milhões de reais. Dos meus colegas que levantaram, todo mundo foi pouca grana, que nem a Hamper. Essa grana já acabou há muito tempo e tá todo mundo no game do DRE padrão. Preciso melhorar a minha margem de contribuição aqui para dar resultado para a empresa ficar saudável. Então, qualquer coisa que promove ganho de produtividade é interessante. Não vejo ninguém tomando ações Big Bang, do tipo assim, pô, fizemos um manifesto aqui, rasga o playbook que estava funcionando antes e agora é AI first e dane-se. Embora alguns empreendedores que tem mais dificuldade de conter a ansiedade, eu percebo que às vezes o cara bate no limite, o cara me procura meio com umas ideias meio terroristas, assim, né? Tipo, cara, tô pensando em pôr abaixo aqui, mas acho que depois que ele racionaliza, ele mesmo vê que não é o caminho, né? De, pô, vou acabar com a minha área de atendimento e pôr IA em tudo aqui. Aonde eu não vejo, pelo menos não está próximo, algo que eu já comentei de forma despretensiosa em outro trecho do episódio aqui, eu ainda não tenho nenhum caso próximo de mim, de alguém que está realmente ganhando dinheiro com AI do ponto de vista de estar na oferta. A maior parte das empresas SaaS que eu conheço que estão próximas de mim tem alguma componente de AI no produto, assim como a Hamper tem, mas não foi um negócio que falou assim, pô, pus AI aqui, dobrei de tamanho, etc. Foi como se fosse uma melhoria incremental dentro do produto. No lugar de uma nova feature, a gente agregou aqui uma AI que faz alguma coisa pelo cliente. Sim. Vou dar um exemplo de um estudo para falar dessa questão da proposta de valor da IA, né? Pensa nessas plataformas que fazem transcrição de Google Meet, né? Uhum. Cara, o Google habilitou agora o Gemini integrado. E o Gemini está fazendo já, e o Google já mostrou a questão da tradução simultânea, né? Sim. Tá em inglês e espanhol, né? Sim. Você então é uma empresa que faz a tradução, né? Faz a captura, a transcrição, né? Cara, como que fica a sua estratégia? É um risco danado. Né? Volta naquilo que a gente falou, né? Qualquer empresa edificada em cima de um use case da IA está altamente ameaçada porque as grandes produtoras de IA estão lançando coisa nova atrás de coisa nova. Então tem até isso. Você pode olhar a proposta de valor, mas você tem que olhar essa proposta de valor tomando cuidado para ela não ser genérica. Porque se ela for genérica, talvez a IA vai te pegar. É o bicho papão. Sim. Talvez a IA genérica, a IA horizontal vai te pegar, né? Então eu penso, por exemplo, quando eu até faço de vez em quando exercício, né? Se um cara da Fireflies chegasse para mim e me perguntasse, cara, e aí, o que eu faço? O Gemini agora botou esse negócio de graça lá. O cara já está integrado no próprio Gmail, né? Não, mas tem outros, nem todo mundo usa Gmail. Beleza, mas o copiloto vai ter daqui a pouco a Microsoft, vai ter todo mundo que esquece. Absolutamente. Né? Mas, por exemplo, eles podiam pegar, cara, mas eles não estão pegando o contexto de todas as conversas e criando uma base única para o cara poder consultar e fazer as perguntas de tudo que aconteceu. Não, só cria arquivos e os arquivos estão lá disponíveis. É um output, né? É um você ainda output. tem que trabalhar. É diferente, por exemplo, se você for olhar o TLDV, por exemplo, ele agrega uma boa camada de valor ainda em cima, ele não te dá transcrição pura, que você consegue pedir assim, a partir dessa transcrição, ele pode te dar vários, me dá só os highlights, me dá acionáveis, então, talvez eles tenham que tentar se diferenciar, mas mesmo assim são coisas que daí o outro vai copiar. Então eu não subestimaria a capacidade de estar falando Gemini, ele tá falando do Google, ele né? Alguém ele vai que copiar. o Google... Agora, o quanto que ele está trabalhando, ele está nichado para um mercado, quanto que ele está conseguindo... Então, cara, é muito difícil se posicionar nisso. Sim. E você tem que tomar um cuidado para o bicho papão não te pegar, porque o volume de dinheiro que está sendo colocado nesses caras, eles estão atropelando. Então, tem negócios que estão se modelando, definindo uma proposta de valor,
recebendo grana e estão acabando assim, ou estão sendo impactados de uma forma bem violenta. E como é pouco stickiness, o cliente te troca sem dó, né? É Sem tipo dó, assim, cara, eu tava te pagando, nem era cara, pô, pagava R$ 10 por usuário aqui, mas puta, já tem na minha conta do G Suite aqui, eu tenho pelo Gemini. de Ah, mas graça. o meu, ele já é treinado. Não, mas tudo bem, mas aqui eu já tenho na minha conta, entendeu? A galera se adapta, não é Né? tão especialista, mas a galera se adapta, Sim. né? Então tem uma corrida aqui que a gente. É, Então, a todo momento, olhar a persona, o problema e a solução, você vai ter que sempre olhar. E desse ponto de vista, o quão genérico você está propondo um approach da IA. Porque se sim. for genérico. Outra coisa, eu falei, essa empresa que eu estou no conselho, em 3 meses conseguiu construir um negócio. E eles botaram uma empresa, uma equipe dedicada para isso, né, mas em 3 meses construíram um negócio que melhorou em 25% a produtividade de um processo super crítico Aham. ali para a empresa. Cara, 3 meses. Uhum. Ou seja, as coisas são rapidamente, altamente copiáveis, Uhum. do ponto de vista da tecnologia. Agora, saber pedir, conhecer o negócio, como é que foi feito, talvez aqui que esteja o flavor diferente, o segredo. Os Uhum. dados que você tem, a IA talvez genérica não tenha, então você tem que avaliar nesse ponto de Sim, vista, né? Então, sim. a sua estratégia, ou seja, planejar a mudança da IA da porta para fora, tem outros aspectos novos que precisam ser olhados, Uhum. né? E precisa se tomar muito cuidado para você não cair na mesmice do que todo mundo está fazendo ou querer imitar o que a Meta, né, o Google e a OpenAI estão fazendo, porque, Uhum. cara, você não tem como competir com eles, nem outra. Pode nascer 10 vezes, você não Total, vai competir com eles, total. entendeu? Ah, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Total, total. Então, cuidado para não entrar no caminho deles. Se você entrar É no caminho isso. deles, então se una a eles, né? Uhum, Eles são uhum. uma Eu onda acho que que é isso, eu veio. acho que acho que você foi feliz nessa como que você dá use case para o que está disponível. Não tenta entrar em overlap e já tentar prever Uma o camada de diferenciação em cima disso, né? Como é que isso. você cria uma camada de diferenciação? Não vai fazer o que eles já fazem, Ou o que eles podem vir a fazer, podem vir a né? fazer. É isso aí. Boa. Bora para os ups and downs? Vamos lá, vamos Puxa aí lá. você Meu- um up. Vou puxar meu up aqui. Eu acho que a questão que eu estava falando a proposta de valor, né? Ou seja, quem consegue hoje ter na sua discussão de roadmap, na sua discussão de estratégia, de proposta de valor, olhar do ponto de vista, criar uma matriz para olhar o impacto e o potencial, né? Cria uma matriz de Eisenhower lá e coloca como é que a IA pode influenciar as coisas que você tem hoje, né? E vai trabalhar naquela que for o menor esforço e o melhor retorno, né? Mapeia isso. Uhum. Então, o que eu mais vejo, eu pergunto se você fez uma matriz simples de Eisenhower para poder definir ali onde que está o maior retorno com o menor esforço? Cara, não tem. Então faz o mínimo. Agora, eu fui, assim, não tinha isso. Semana passada eu conversei com 2 empresas e os 2 empreendedores me mostraram um negócio nesse nível. Uhum. E aí eu falei, cara, poxa, isso daqui acho que eles estão já no caminho certo, Uhum. né? Ou seja, criaram já um mapeamento, já estão olhando. Então, cara, eu acho que isso é um up. Para mim já é um primeiro passo de quem já está, pelo menos, analisando de uma forma, usando um método simples, mas para classificar aquilo que eu preciso fazer para ir me adaptando a esse novo cenário, né? Bem legal. Eu vou trazer um up bem simples, mas também bem prático, que eu acho que ajuda a aterrissar bastante para nossa audiência a questão que a gente buscou abordar no episódio de hoje, mais ligada ao uso da AI da porta para dentro, né? Como que eu crio uma cultura de AI. Eu me lembro que há uns meses atrás a gente estava numa discussão de gestão, aí eu fui um pouco mais incisivo de assim, galera, eu acho que a gente tem que adotar isso como um caminho sem volta, não é mais um flerte, vamos dar uma olhada aqui, vamos sair do gerúndio. E aí a gente sempre se autorresponsabiliza, eu vou pôr aqui na minha pasta de CEO, como vocês da gestão são o meu time, eu vou ser o primeiro responsável. O meu time tem que usar AI. Esse é um combinado. Daqui um quarter ou dois eu vou esperar a mesma coisa que de vocês com o time de vocês. Mas primeiro a gente vai fazer aqui entre a gente e tal. E a gente trocou uma ideia, cada um claramente estava numa etapa diferente, algumas áreas já, porra, voando com o uso de AI e outras meio que ainda, eu ainda tô vendo por que ângulo que eu vou. Aí depois que a gente terminou essa reunião,
um dos gestores foi na minha sala e veio meio sem graça. Pô, Rick, você falou da AI, cara, eu fico olhando, eu tenho várias ideias quando eu vejo AI, mas eu olho para minha área e não me vem clareza. Eu vejo muita gente tá buscando assim, como que eu faço o gol de bicicleta ali, né? Como que eu ponho aquele Sim. negócio que vai mudar? E eu falei, cara, me fala uma coisa que você faz da sua área, e aí eu vou te mostrar como que eu faria usando AI. Fiz um case bem simplesinho, né? Eu não me lembro exatamente o que que foi. Teve a ver com análise de documento. Eu peguei minha conta no notebook LLM, subi os documentos lá dentro, promptei lá, pedi para ele interpretar as fontes. O notebook LLM, inclusive, ele é bem à la Office, assim, ele é bem friendly para o uso interno de Sim. escritório, assim, cara, fiz. Eu vi aquele olhinho brilhante, assim, no gestor, igual quando você ensina uma coisa nova pro teu filho, assim, que você vê a ficha caindo dentro do cérebro dele, ele, puta merda. Ele voltou aí, pouco tempo depois, no final de semana, ele voltou na segunda-feira com um monte de outras coisas, né, que ele já tinha tido. Então, o que eu quero tirar desse up, né? A solução, ela tá muito mais próxima do que a gente acha. E principalmente quando a gente vai cascatear pro nosso time, tem que tomar cuidado de como que você delega, assim, tem que pôr IA, o cara ele vai tentar inventar um algo, fala assim, mas você não fazia isso antes na sua área. Você vai pôr IA para fazer uma coisa que antes você não fazia, a conta não fechou. Tenta começar por um problema que você já resolve hoje, que já é factível. Eu sei que pode parecer óbvio quando a gente fala, mas às vezes não é tão óbvio pra galera que trabalha com a gente, né? Sim, sim. E vamos lá, o meu down, cara, vou dar um exemplo, né? Cara, eu fiquei realmente assustado quando eu vi aquele Veo 3, né? Veo 3, né? Que é a nova plataforma de vídeos lá do Google, né? Que faz vídeos reais, né? Assim, Uhum. impressionante Aham. aquilo, né? Eu achei aquilo lá, cara, fantástico, né? Um negócio assim, com um prompt simples, você pede pro ChatGPT dar uma melhorada no seu prompt para colocar ambiente e tal. Ele cria um vídeo, cara, muito bem feito, mas muito bem feito. É Uhum. impressionante, né? Uhum. E aí você fala, cara, é difícil, né? Se eu fosse um cara do audiovisual, eu começaria a ficar preocupado, Sim. né? Porque, cara, não, mas não é um ser humano, é diferente e tal. Beleza, mas, cara, daqui a Mas pra pouco. muita gente tá Eu já suficiente fico daquele pensando no jeito potencial mesmo, né? assim, tem um livro que eu gosto, cara, se eu botar ali pra AI, daqui a pouco ela me constrói o filme do livro. Aham. É um negócio, assim, Sim, sim. absurdamente, né? Eu tô simplificando, mas eu não duvido que daqui a pouco vai ter alguma coisa nesse Pode sentido, contar. né? Mas eu acho que a gente tem que olhar isso do ponto de vista do potencial. E a gente ainda está olhando, e o meu down é que tem muita gente hoje olhando tudo isso do ponto de vista só do risco. Da ameaça, né? O Uhum. risco e do pânico, Aham. né? Pô, assim, o que as pessoas precisam entender, cara, só vai mudar, você vai fazer, você vai ter só que mudar. E a mudança faz parte. Então, talvez a gente, muitas vezes, de tecnologia, a gente está acostumado. O que eu vejo do pânico é que as pessoas que não são de tecnologia, cara, tem gente que está ficando assustado com a possibilidade, né? E eu Sim. estou falando, por exemplo, cara, pessoas de outras áreas, área farmacêutica, área médica, área, né, do direito, cara, se questionando o que vai ser dessas profissões, como que vai impactar. Cara, impactar vai impactar, acho que todo mundo, mas não é o fim do mundo, cara, Sim. né? Tem oportunidades que têm que ser exploradas aí, né? Uhum. Então, agora, se você continuar fazendo do jeito que está fazendo, o resultado vai continuar sendo o mesmo, né? Aham. Então, a questão é se preparar, né? Então, eu não gosto disso, eu não gosto desses, porque é fácil vender o pânico, Sim. né? Então, nesse cenário, a questão que a gente está falando aqui não é o pânico, a questão que a gente está falando aqui é que, cara, tem um mar aberto gigante aqui, né? Aproveite, tente se posicionar para você surfar essa onda, né? Boa, boa. Curiosamente, o meu down vai na mesma linha da ameaça. É até pra quem nos escuta e não sabe como a gente faz os ups and downs aqui, ou no wrap-up no final do episódio, a gente não revela as cartas um pro outro, então a gente corre o risco de ter um down repetido. Mas o meu ele vai pela linha da ameaça, mas ele vai pela forma de como comunicar isso com o time. De novo, estamos falando em ir criando uma cultura de AI e a gente não pode ir pelo caminho do pânico. Uhum. Quer ver um exemplo? Você falou em algum momento, acho que mais no começo do episódio, os desenvolvedores sêniores têm muita resistência com usar IA. Porque um dos primeiros motes da IA, quando ela apareceu, é assim, isso vai acabar com o desenvolvedor de software. Então, o cara que é desenvolvedor de software, ele já vem com a guarda, porra, lá em cima. Galera de marketing, mesma coisa. Então tem que tomar cuidado, porque o time ele vai ter uma sensibilidade. O tipo de comunicação, quando você vai levar, cada empresa tem o seu ritual, né? Na Hamper a gente faz o kickoff semanal, e eu tenho falado no kickoff semanal
Muito numa visão de assim, galera, a gente tem que trabalhar com AI e não olhem para isso só pela Hamper. Olhem para isso pela Hamper, que é o lugar que vocês trabalham, mas olhem para isso pela carreira de vocês. A IA é o novo Excel. Se a gente não souber trabalhar com IA, começando por mim, amanhã a gente está defasado, a gente é profissional defasado. Então, Sim. não façam por mim, não façam por vocês. Nós vamos começar a olhar para isso porque pode ter vantagem. Se a gente sair na frente, eu não quero dizer que o meu jeito de comunicação é o certo, eu tenho meus deslizes também. Tem que tomar muito cuidado para não soar ameaçador. Galera, estamos olhando para IA. Pensa assim, a galera que é do atendimento, que sabe que é uma das primeiras áreas que dança, né? Puta, a empresa tá começando a olhar para IA, será que eu devo estar procurando emprego? Sim. Eu não vou nem me preocupar eu em entender essa AI, porque eu vou ser o primeiro a dançar Pior que é aqui, né? interessante, se ele não pensar que ele tem que mudar, ele vai tentar procurar um emprego em quê? Na mesma coisa que ele faz. Na mesma coisa que ele faz. Que na outra empresa ele pode Tá com a entrar mesma e já... mentalidade, né? Então, cara, no final das contas, é algo, você tem que abraçar. Tem que abraçar. Tem que abraçar e falar, cara, talvez eu precise realmente mudar de área, remodelar o que eu tô fazendo. A empresa precisa ainda de pessoas aqui para fazer uma pancada de coisa. Nunca vai faltar problema dentro de uma empresa, né? Então talvez precise se reinventar. Eu acho que só tem uma coisa que evolui mais rápido do que a AI, que é a capacidade de uma startup de gerar problema. Cara. Então a gente sempre vai criar problema novo que a AI ainda não é capaz de resolver. Fala, pô, vocês não param, né, meu? Mas, cara, tem anos de roadmap aí. É isso aí. Fechou, cara. Valeu demais. Valeu, meu.